Grécia versus Turquia. Entenda as relações conturbadas entre os dois países. Olá pessoal, aqui é o Nelson Davis quem fala, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal falando de guerra. Quer ficar ainda mais bem informado de tudo o que acontece na geopolítica e também assuntos militares? Então venha fazer parte do nosso grupo no Telegram. Para isso, basta clicar no link na descrição desse vídeo. Em 1952, tanto a Turquia como a Grécia entraram para a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, e dessa forma fortaleceram ainda mais a aliança que fazia frente ao bloco socialista, liderados pela extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mesmo assim, as diferenças já existentes entre os dois países não foram apagadas. Estas relações foram marcadas por períodos alternados de hostilidade mútua e reconciliação desde que a Grécia conquistou sua independência do Império Otomano em 1832. Desde então, os dois países enfrentaram-se em 4 grandes guerras: na Guerra Greco-Turca, 1897, na Primeira Guerra Balcânica, de 1912 a 1913, na Primeira Guerra Mundial, de 1914 e 1918, e finalmente na Guerra Greco-Turca, de 1919 a 1922. Esta última foi seguida pela troca de populações greco-turcas e por um período de relações amistosas nas décadas de 30 e 40. A Guerra Greco-Turca de 1897, também chamada de Guerra dos 30 Dias, foi uma guerra travada entre o Reino da Grécia e do Império Otomano. A causa imediata foi a questão sobre o estatuto da província otomana de Creta, cuja maioria grega desejava a união com a Grécia, provocando a Revolta de Creta de 1897 a 1898. O Estado de Creta foi criado em 1898 na sequência da intervenção das grandes potências na ilha de Creta. Em 1897, uma insurreição em Creta levou o Império Otomano a declarar guerra à Grécia, que levou o Reino Unido, França, Itália e Rússia a intervir, alegando que o Império Otomano já não podia manter o controle. Foi o prelúdio da anexação definitiva da ilha ao Reino da Grécia, que ocorreu de fato em 1908. Esse foi um pequeno resumo para que você possa entender de onde vem tanta desavença entre a Turquia e a Grécia. O fator comum em todos os conflitos envolvendo esses dois países está sempre ligado a disputas de terras e demarcações mal feitas, mal resolvidas, que nem o tempo foi capaz de apagar e nem mesmo os dois países terem entrado na OTAN foi o suficiente para que, ao menos, os dois lados pudessem chegar a um acordo. E em pleno 2020, tanto a Turquia como a Grécia continuam não se entendendo. Disputas ainda existem e uma série de escaramuças e provocações ocorrem ao longo da costa marítima dos dois países, que praticamente se entrelaçam com uma série de pequenas ilhas sendo disputadas por ambos os lados, além de recursos energéticos explorados no mar. No dia 10 de agosto, a Turquia enviou ao mar, em áreas que a Grécia reivindica ser sua, o navio Oruç Reis, a fim de explorar recursos energéticos na região, que agravou em muitas tensões com os gregos. Por sua vez, Ankara diz que aquelas águas lhes pertencem, o que está gerando um grande impasse entre os países. França, Itália, Chipre, a própria Grécia e os Estados Unidos realizaram manobras militares conjuntas, justamente local da discórdia entre Grécia e Turquia. Como vimos, os Estados Unidos já escolheu o seu lado para apoiar. Embora ambos os países façam parte da OTAN, a Turquia vem ficando cada vez mais isolada no cenário geopolítico. Agora vamos entender por que a Turquia não está tendo apoio das grandes potências. Primeiramente, vamos entender as relações com os Estados Unidos. As relações entre turcos e norte-americanos se agravaram desde uma tentativa de golpe que o presidente Erdogan sofreu em 15 de julho de 2016. Essa tentativa fracassou. Erdogan se consolidou no poder e acusou Fethullah Gülen, um teólogo turco e forte crítico das políticas de Erdogan, que atualmente mora nos Estados Unidos. Ele foi acusado de estar por trás do golpe fracassado.
o presidente turco pediu a extradição de Gülen para os Estados Unidos, que negaram prontamente. Outro fator de atrito entre Ankara e Washington foi o apoio norte-americano aos curdos na Síria. Os turcos consideram os curdos como sendo terroristas. Agora vamos para as relações turco-russas. Após se desentenderem com os norte-americanos, os turcos se aproximaram grandemente dos russos, ao qual eles compraram um sistema de defesa antiaérea S-400, e que irritou profundamente Washington, que retalhou, tirando os turcos do programa F-35. Porém, logo os turcos se desentenderam também com os russos por conta das questões envolvendo a Síria, onde os interesses turcos bateram de frente com os interesses russos. Turquia e Síria quase entraram em guerra, e Moscou deixou claro seu apoio à Síria de Bashar al-Assad. Vamos agora às relações entre França e Turquia. Os dois países também não vêm se entendendo por duas questões importantes. Uma se chama Síria e outra Líbia. Em ambos os casos, franceses e turcos estão em lados opostos. Na Síria, os turcos lançaram uma ofensiva no ano passado contra os curdos, o que deixou o presidente francês Emmanuel Macron furioso, que chamou Erdogan de terrorista e disse que a OTAN estava em morte cerebral. A resposta veio à altura e, em uma conferência da OTAN, Erdogan perguntou se não era o próprio presidente francês Emmanuel Macron quem estava com a morte cerebral. Na Líbia, a Turquia apoia o Governo de Acordo Nacional, sigla para GNA, apoiado pela ONU em Trípoli, enquanto a França mantém laços com o rival do governo, o rebelde general Khalifa Haftar. Desde abril de 2019, a GNA lutou contra uma ofensiva lançada por combatentes leais ao general Haftar. Considerações finais. Como podemos observar, as disputas territoriais e marítimas entre Turquia e Grécia estão longe de terminar. Os dois países, ao longo dos anos, vêm se provocando, e até mesmo dogfights têm acontecido entre a Força Aérea Turca e a Força Aérea Grega, além das provocações entre as marinhas de ambos os lados. A Turquia tem se mostrado, acima de tudo, não ser um país confiável quando o assunto é aliança, pois ora flerta com os russos, ora flerta com os norte-americanos. Isso vem os deixando numa posição incômoda de isolamento, onde alguns membros da OTAN já escolheram seu lado num possível confronto, e esse lado é o lado grego. Qual a sua opinião a respeito disso? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Também peço que se inscreva, caso ainda não seja inscrito. Deixe o seu like, compartilhe nossos vídeos nas redes sociais. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.